Olá moçada, eu sou o Cristiano, professor de matemática da oficina de estudante e vim trazer para vocês uma dica da trigonometria, um assunto muito frequente nos vestibulares, trazendo um tópico específico que você precisa lembrar. Vamos lá? Vamos falar hoje do arco duplo, do seno de um arco duplicado. Muito bem. Você deve lembrar que o arco duplo é quando você tem a sua incógnita x multiplicada por um número 2. Então, o que devia ser um ângulo x, agora é o ângulo 2x. O seno de um arco duplo, o seno de 2x, é conhecido por vocês. É o 2 seno x cosseno x. Seno de 2x é 2 seno x cosseno x. E a gente vai usar essa expressão do arco duplo para resolver um problema muito cabeça, muito bacana da trigonometria. É uma equação trigonométrica que tem a sua incógnita x determinada nesse intervalo entre 0 e π sobre 4. Vamos lá. Resolva para x entre 0 e π sobre 4 a equação cosseno x vezes cosseno de 2x vezes cosseno de 4x igual a 1 sobre 8 vezes seno de x. Parece complicado, né? Mas se você der uma sacada, se você tiver uma boa ideia, usando um truque sujo, a gente consegue transformar isso aqui em expressões muito parecidas, expressões que nos lembram o arco duplo do seno. Vamos ver? Vamos passar esse 8 seno de x multiplicando desse lado da expressão e a gente vai ter 4 vezes 2 vezes seno x cosseno x vezes o cosseno de 2x vezes o cosseno de 4x é igual a 1. Reparou? Eu não escrevi 8 seno de x, eu escrevi 4 vezes 2. Por quê? Primeiro, porque 4 vezes 2 é 8. E segundo, porque escrevendo dessa maneira, fica bem claro para a gente que 2 seno x cosseno x é o arco duplo do seno, é o seno de 2x. E a gente vai ter então aqui o seno de 2x. Só que ele está multiplicado por 4, que eu já vou escrever assim, ó, 4, 2 vezes 2, que multiplica o cosseno de 2x, que multiplica o cosseno de 4x, e isso tudo é igual a 1. Moçada, vocês já perceberam o que aconteceu? Olha, de novo o arco duplo aqui. 2 seno de 2x cosseno de 2x é o arco duplo do 2x. É o seno de 2 vezes o próprio 2x. E a gente vai ter aqui então a expressão seno de 2 vezes o 2x. Esse é o seno de 4x. E o que vai acontecer então? Nós vamos ter esse 2 continuou. Perceba, a gente usou um dos dois para a expressão do arco duplo. O outro ficou lá fora. Ele continua 2 seno de 2 vezes 2x, o arco duplo do 2x, 4x vezes o cosseno de 4x. Isso é igual a 1. Moçada, de novo, o mesmo truque, né? Reparou? Quanto é 2 vezes 2x? É o 4x. Vou colocar já direto aqui, ó, para que você veja com clareza. 2 vezes 2x é o 4x. Então, mais uma vez a gente tem a expressão do arco duplo do seno. 2 seno de 4x, cosseno de 4x é o arco duplo do 4x. Por fim, o que vai acontecer? Nós vamos ter 2 seno 4x cosseno 4x é o seno de 2 vezes o 4x. Esse é o seno do 8x e é o seno do 8x que é igual a 1. Agora, a gente tem uma equação trigonométrica bem simplesinha, se bem que 8x parece um arco esquisito, né? A gente está acostumado a resolver equações trigonométricas com seno de x, cosseno de x. O nosso ângulo aqui é um ângulo multiplicado por 8. Tudo bem. Nosso pensamento deve ser, então, onde está o ângulo que tem seno igual a 1?
quem é esse 8x que tem o seno igual a 1? Moçada, para resolver uma equação trigonométrica direta, imediata como essa aqui, basta a gente ir na bola. Lembra disso? Vai na bola, moçada, vai na bola. A bola, o círculo trigonométrico. Vamos fazer aqui então um desenho do círculo trigonométrico. Como é isso? Uma circunferência centrada na origem do sistema cartesiano com raio 1. Está aqui, ó, a nossa bola, o nosso círculo trigonométrico. Nesse eixo de pé, o eixo sem sono, o eixo dos senos. Esse é o eixo deitado, o eixo com sono, o eixo dos cossenos. Não é esse que nos interessa hoje. A gente vai falar dos senos. É o seno que vale 1. Quem é o ângulo 8x que tem seno igual a 1? O ângulo 8x é o ângulo de π sobre 2 radianos. É aqui no π sobre 2 que o seno vale 1. Aqui no 90 graus, π sobre 2 em radianos, é que o seno vale 1. E você então vai dizer, o 8x é igual a π sobre 2. Portanto, a resposta do nosso exercício vai ser o ângulo x vale π sobre 16 radianos. E a nossa solução é exatamente essa, π sobre 16 radianos. Quem sabe tenha chamado a atenção de você um detalhe que é muito importante na nossa equação trigonométrica, o intervalo de validade da nossa variável, da incógnita x. Quem é? O x tem que estar aqui, ó, preso entre 0 e π sobre 4. Você se lembra onde fica essa região? Entre 0 e π sobre 4 é a metade do primeiro quadrante. É esse intervalo aqui, ó, entre o 0 radiano e o π sobre 4. Então você vai me perguntar, mas professor, por que você colocou a solução aqui no π sobre 2 fora do intervalo de validade? Por um detalhe muito importante, e eu quero chamar a atenção de vocês para esse detalhe. Não se esqueça de verificar em todos os seus exercícios qual é o intervalo de validade da sua incógnita, da sua equação trigonométrica. A nossa incógnita x, ela vale entre 0 e π sobre 4. Porém, no nosso exercício, a incógnita não é mais x, ela é 8x. Por isso, vou multiplicar toda essa expressão por 8. Vejam o que vai acontecer. Ao multiplicar tudo por 8, 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes x dá 8x e 8 vezes π sobre 4 dá 2π. Opa, aquele famoso intervalo com o qual nós estamos acostumados, a primeira volta. Então, o nosso ângulo 8x, ele funciona em toda a primeira volta, de maneira que esse resultado, π sobre 2, está dentro do intervalo de validade. Ok? Então, se o 8x funciona em toda a primeira volta, o 8x vale π sobre 2, passo 8 dividindo, o resultado é o ângulo x, π sobre 16. Você pode confirmar que esse valor, π sobre 16, o valor x igual a π sobre 16, está aqui dentro desta região, dentro deste intervalo original do nosso exercício, entre 0 e π sobre 4. Portanto, está validado, essa é a resposta do nosso exercício, uma equação muito matreira, com alguns detalhes bem interessantes e que vale a pena lembrar. Moçada, essa aí foi a dica de trigonometria da matemática da oficina de estudante. Espero que você tenha uma boa prova e que tenha muito sucesso nesse final de ano. Grande abraço!